tudo bem com vocês? Sou a professora Divina Anne. Hoje nós iremos para mais uma aula de ciências. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma, onde estão as nossas atividades, no seguinte endereço: www.educacãopalmas.to.gov.br. Na aula passada, nós aprendemos sobre o que é um elemento químico, o que são substâncias químicas, substâncias puras, substâncias compostas. Hoje nós vamos ver o que são reações químicas, tá? O que é uma reação química? Também conhecida como um fenômeno químico. É um processo onde vai envolver a transformação química da matéria, não só o estado físico da matéria, ou seja, ela vai passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, mas ela vai envolver o rearranjo dos átomos, ou seja, vai ser uma transformação a nível molecular. Para vocês não esquecerem o que é reação química, para ficar bem frisado, tá? É o processo que vai alterar o rearranjo dos átomos, ok? Suas moléculas serão alteradas, tá? Não apenas o estado físico da matéria, igual eu falei, que vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. A sua composição molecular também vai ser alterada, beleza? Uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio, que são os reagentes. Juntas vão formar o produto, que é o que nós chamamos de gás carbônico. Para que uma reação química aconteça, os reagentes eles precisam ter afinidade entre si. Mas o que é afinidade, gente? Eles precisam ter uma reação entre si, eles precisam andar juntos, tá? Um exemplo que eu coloquei na figura que está mostrando para vocês seria o do sódio junto com cloreto. O sódio está abraçando o cloreto ali e falando que como ele gosta de ficar abraçadinho ali, agarradinho nele. Porque a gente abraça quem a gente não tem afinidade? Não, a gente não abraça quem tem afinidade. Então, se eu tenho afinidade com alguém, eu quero aquela pessoa perto de mim. É a mesma coisa que vai acontecer com os elementos químicos. O sódio mais o cloro vão formar o quê? O cloreto de sódio, que é o nosso famoso sal de cozinha. Outro exemplo para facilitar para vocês seria, quando eu falo que tem uma substância química, ela tem que ter afinidade para ter a reação química dela, é a seguinte: eu tenho água, faísca e oxigênio. Vai ter uma reação química? Não vai ter reação química. Agora, se eu substituir a água pelo álcool, eu vou ter uma reação química, né? Vou ter ali pelo menos um foguinho, uma pequena explosão, beleza? Deu para entender mais ou menos como acontecem as reações químicas, que as moléculas precisam ter afinidade entre si. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a lei da conservação de massa, a lei de Lavoisier, tá? Que é onde fala que uma reação química ocorre em sistemas fechados, a massa dos reagentes é sempre igual à massa do produto formado. Ou seja, se ela me diz que eu tenho 2 moléculas de oxigênio durante os meus reagentes, eu vou ter que ter essas mesmas 2 moléculas, o meu peso, no produto, tá? Vamos lá para um exemplo que está aí no slide de vocês. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio, certo? Esses meus 4 átomos de hidrogênio vão reagir mais 2 átomos de oxigênio, que ao total eu vou ter 4 átomos de hidrogênio mais 2 átomos de oxigênio, que isso aí vai dar o mesmo peso, tá? Tanto os reagentes como no produto final, eu tenho que ter o mesmo peso. Essa é a lei de conservação de massa de Lavoisier, que significa que se eu estou em um sistema fechado, a quantidade do peso dos reagentes e dos produtos tem que ser a mesma. Ok, agora a gente viu o que são reações químicas, nós vimos também por que acontece uma reação química, por que ocorre ela, né? A gente sabe que os elementos químicos têm que ter uma afinidade entre um e o outro. É o caso que eu expliquei lá do álcool pela água, se a gente substituir, a gente vai ter faísca. Se caso ficar água, a gente não tem reação química. Nós vimos também a lei da conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, que diz que num sistema fechado, a quantidade de reagentes, né? O peso dos reagentes tem que ser o mesmo peso dos produtos finais, certo? A representação dessas reações químicas, nós vamos ver agora como é que ocorre.
Vocês lembram que eu falei para vocês lá, mostrei na figura também, acabei de mostrar na figura, como que ocorre, né, a reação química. Eu vou ter dois átomos de oxigênio mais um átomo de carbono que eu vou reagir, tá? Esse símbolo aqui sempre vai indicar que vai ter uma reação química, que eu vou reagir e vai formar o meu CO2, que é o que a gente chama de gás carbônico, ok? Então aqui a gente tem uma representação de uma reação química. Lembrando que para ter uma reação química, os elementos químicos precisam ter o que a gente chama de afinidade, tá? Eles precisam ter uma afinidade um com o outro. Lembra da história do cloro abraçando sódio que forma o sal de cozinha, certo? Se eles não tiverem afinidade, eu não tenho esse produto final, que é a reação química. Reagentes, produto final. Lei de conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, vai me indicar o quê? Que eu tenho a mesma quantidade que eu tenho aqui, vamos supor, tá, gente, que eu tenho aqui 8 gramas. Eu tenho 8 gramas aqui, eu vou ter que ter no produto final também 8 gramas. Se por acaso isso não acontecer, aí a gente entra no que a gente vai chamar de balanceamento químico, tá? É quando eu sei que uma reação química ela está balanceada e quando a reação química não está balanceada. No balanceamento químico existem vários métodos. O método que a gente vai utilizar nessa aula é o método de tentativa, tá? Que aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como a gente vai fazer. Na figura aí para vocês que vai projetar, a gente tem duas equações. Nós temos uma equação balanceada, tá? E uma equação desbalanceada. Essa desbalanceada nós vamos fazer ela agora, beleza? Para o balanceamento químico, tá? Uma reação química não balanceada, um exemplo é a da água. A gente tem 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Por que o 2 está aparecendo aqui? O 2 está aparecendo aqui porque vocês lembram da aula passada que eu falei para vocês que quando eu for falar sobre oxigênio, eu sempre tenho que ter 2 átomos do elemento químico oxigênio, beleza? Então aqui eu vou ter os meus reagentes e aqui eu tenho o meu produto final. É a mesma quantidade de átomos que tem nesse? Não, porque eu vou ter aqui o quê? 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 de oxigênio. Então, o que está faltando? Mais um átomo de oxigênio para essa equação ficar balanceada, tá? Então, a minha reação química foi balanceada quando eu acrescentei mais um oxigênio, ok? Esse método de balanceamento químico que a gente está fazendo é um método que a gente conhece chamado por tentativa, tá? É o método de tentativa. É o que a gente vai trabalhar agora nesse capítulo. Tem um exercício para vocês fazerem e espero que vocês consigam, tá? Dentro do exercício vai algumas videoaulas com vídeos curtos para vocês poderem entender melhor também. E também no final dessa aula a gente vai subir um videozinho de uma experiência que eu fiz, que é o chamado de pasta de dente de elefante. Vocês vão ver, isso acontece porque a gente tem a reação química, tá? Toda reação química, gente, ela produz calor também, tá? Então não façam esse vídeo em casa, porque vocês podem se queimar, se machucar, enfim. Na aula de hoje a gente viu sobre reações químicas, o que são reações químicas, né? A importância da afinidade entre os elementos químicos, a lei de Lavoisier, que fala sobre conservação de massa. A gente viu também sobre balanceamento químico e quais são o método que a gente utilizou, que foi o método de tentativa. Na aula que vem nós vamos falar sobre ondas e sons e a atividade de vocês encontra-se na plataforma, que é o seguinte endereço: www.educacãopalmas.to.gov.br. Até a próxima aula!